tentando pensar com vocês, na verdade, a dimensão dos obstáculos que os analistas encontram em função dos próprios processos de transmissão e de formação psicanalítica, obstáculos para exatamente o diálogo e a interlocução com outros saberes. Então, a minha ideia é essa, quer dizer, eu não me sinto à vontade para falar da neurociência ou das neurociências, propriamente ditas, e sim tentar fazer um percurso, ou propor um percurso, para que nós possamos entender quais são, do ponto de vista do campo psicanalítico, do modo como ele se constitui, que tipo de obstáculo se encontra para a própria produção de saber psicanalítico e, sobretudo, para essa interface, né, com aquilo que se apresenta à psicanálise como diferença. Vou dar só um exemplo que me levou a esse tipo de investigação. Estudante de psicologia ainda, terminando o curso, pensando numa formação psicanalítica, para mim era bastante perceptível algo muito curioso, né? Que uma formação psicanalítica você precisaria fazer uma certa escolha, né, dentre um leque, por exemplo, de instituições ou de escolas de formação, né, e essa escolha que é feita a priori, quer dizer, marcada, sobretudo, por uma certa ignorância do campo, acabaria marcando uma espécie de fidelidade a priori que tende a caracterizar todo o processo de formação. E isso sempre me pareceu muito estranho, né? Quer dizer, esse quase que um imperativo de fazer uma escolha que implica uma fidelidade, né, uma fidelidade a um determinado sistema de saber, a um determinado sistema teórico-clínico, feita a priori e da qual é muito difícil depois se desvencilhar por uma série de fatores e, sobretudo, por um fator específico, que é o fato de que a produção de saber na psicanálise, a transmissão psicanalítica, tem a marca da transferência. Então, o argumento é esse. Eu vou trabalhar em 3 tópicos, basicamente, com vocês. O primeiro algumas referências que se colocam entre psicanálise e o que seria do campo da ciência, depois uma brevíssima genealogia da formação psicanalítica e, por último, que eu acho que é um tópico muito atual, muito relevante para essa discussão que a conferência propõe, que é o papel hoje, né, na nossa atualidade, no Brasil, sobretudo, da entrada da psicanálise na universidade. Me parece que é muito difícil pensar essa interface da psicanálise com a neurociência sem considerar o papel relevante ou a importância que a psicanálise tem no cenário, sobretudo dos cursos de psicologia e das pós-graduações em psicologia na universidade no Brasil. A diferença de outros países, por exemplo, na Europa, talvez nos Estados Unidos, né? O Brasil traz essa marca e isso é muito, me parece que é muito relevante para se pensar essa possibilidade e essa interlocução. Então, o primeiro tópico, quer dizer, é muito curioso, porque o próprio título da conferência já implica uma certa contraposição, quer dizer, neurociência e psicanálise, né? Então, de um lado, um campo marcado, né, por esse significante ciência, de outro lado, a psicanálise, sem querer, na verdade, entrar muito numa discussão acerca da cientificidade da psicanálise. A questão que nós poderíamos colocar, que me parece seria mais produtiva, é o que há de científico, né, e o que há de não científico nos modos de produção e transmissão do saber psicanalítico. E, para isso, eu vou me apoiar, então, nesse primeiro momento, num texto que é bastante célebre, provavelmente muitos de vocês conhecem, né? Eu não posso afirmar se talvez tenha sido até citado na parte da manhã, que eu não tive a oportunidade de estar aqui, mas um texto de Michel Foucault,
né, do final dos anos 60, que, na verdade, é uma pequena conferência e que está publicado em português e que se chama O que é um autor, né? E, nesse texto, então, o Foucault ele parte de uma questão, e eu vou retomar essa questão, porque é um ponto de partida muito interessante para marcar exatamente uma diferença entre, né, psicanálise e ciência. E a pergunta que o Foucault lança é, bom, imaginemos, né, no campo da física, por exemplo, isso até foi citado aqui hoje pelo Benilton, né, se, por algum motivo, se encontrar um texto de Newton perdido em algum arquivo, ou mesmo uma carta de Newton para algum interlocutor, isso teria algum tipo de impacto sobre os saberes da física contemporânea? E a resposta de Foucault é não. Isso não teria impacto. No máximo, isso entraria como curiosidade, como artigo de museu, né? História da física. Mas isso não teria impacto sobre a atualidade e a contemporaneidade dos saberes do campo da física. Em contraposição, se encontrar, como acontece, né? Já tem pelo menos uns 15 anos que não acontece, mas volta e meia acontece, né? Essa abertura dos arquivos Freud. Se encontrar um texto de Freud, ou mesmo uma determinada carta, né, muito decisiva, isso tem um impacto no estágio dos saberes psicanalíticos? E a resposta de Foucault, final dos anos 60, 69, que é o ano desta conferência, ele diz sim, isso teria um impacto, né? E como entender isso, né? Então, Foucault sugere que a psicanálise, né, em oposição às cientificidades, ela constitui um campo distinto chamado discursividade, né? E as discursividades, que são um campo novo, um campo inédito, que emerge no século XIX, junto, né, com uma série de desenvolvimentos científicos, sobretudo, ela tem duas figuras, e não é por acaso que cada uma delas tem um nome próprio, né? Marxismo, né? Freudismo, psicanálise. Então, no campo das discursividades, a figura do instaurador da discursividade exerce uma função, e essa função Foucault chama função autor, né? E cada desenvolvimento desta discursividade, desta disciplina, de algum modo é marcada pelo signo do retorno ao autor, ao instaurador da discursividade. Então, há uma marca de heterogeneidade entre o que seria, né, a função autor e os desenvolvimentos posteriores dessa discursividade. De outra maneira, para dar exemplos, né, Freud faleceu em 1939. Né? Nos anos 50, encontrou-se um texto, que é um texto, né, primoroso, chamado Projeto para uma Psicologia Científica. Né? Esse texto foi decisivo para a releitura que Jacques Lacan fez no seu seminário sobre a ética da psicanálise. Quer dizer, um texto publicado em 1955, né? Quase 20 anos após a morte de Freud. Um outro exemplo, Neuroses de Transferência, uma síntese, que é um manuscrito, né, na época era recém-descoberto, né, pela Gulbrich-Simitis, vem discutir a questão da filogênese na psicanálise, do lamarquismo ou darwinismo, que marcaria e caracterizaria o campo psicanalítico. De outra maneira, o Mason, que foi o guardião dos arquivos Freud, num certo momento, escreve um livro chamado Atentado à Verdade, a partir de cartas e documentos, mostrando que o Freud não teria abandonado efetivamente a teoria do trauma, do modo como se considerou que o fez em nome da fantasia no campo psicanalítico. Né? Claro, aí o Mason foi logo expulso do seu papel de guardião dos arquivos. Né? Mas isso mostra, ou isso traz, de alguma maneira, essa ideia de que, no campo da psicanálise, ao contrário do campo das ciências, né, a referência
aquele que exerce essa função autor implica, o retorno ao autor implica o desenvolvimento da própria disciplina. Para concluir esse argumento, Foucault ainda insiste, né, que esse retorno ele é marcado pelo signo do esquecimento. Quer dizer, cada autor que retorna para fazer avançar o saber psicanalítico, retorna a Freud, por exemplo, né, ele, de alguma maneira, quebra uma certa relação de esquecimento. Nós poderíamos rapidamente fazer chamar isso de recalque, né, de certos princípios que estavam embutidos na constituição daquela discursividade. É diferente de reatualizar a disciplina em função dos saberes de um certo tempo, é diferente de redescobrir coisas que não foram descobertas, é uma operação de retorno que implica a suspensão de um esquecimento. Claro, né, Foucault está discutindo num contexto, né, histórico e cultural marcado pelo signo do retorno a Freud, né, produzido e promovido pelo Lacan desde 1955, um texto conhecido chamado A Coisa Freudiana, ou Sentido do Retorno a Freud em Psicanálise. Né? Então, é nesse caldo de cultura, ou é este caldo de cultura que permite, então, com que Foucault sugira uma diferença entre esses dois campos, né, de saber, privilegiando esses dois, ciência, cientificidade e psicanálise e discursividade. O que nós poderíamos extrair daí, e que interessa para o meu argumento, na verdade, são duas coisas. Primeiro, a ideia de que há um esquecimento no campo das discursividades, né, o que implica também que há uma memória, né, coisa que no campo da ciência é muito questionável, se a ciência tem memória. Né? Então, onde disse esquecimento, disse também que há uma certa memória, a história que importa. Né? Consequentemente, algo que poderia ser marcado pelo signo do recalcamento. Quer dizer, as discursividades elas estão sujeitas a certas modalidades de recalcamento. E, em segundo lugar, se, né, a discursividade mantém a referência com o autor, com o instaurador, né, desta disciplina, desta discursividade, há também uma outra marca, que é a da transferência. Quer dizer, cada analista, à sua maneira, guarda uma certa transferência com um autor, no caso, Sigmund Freud. Nós poderíamos pensar e perguntar se hoje é apenas Sigmund Freud ou se há outros psicanalistas, autores que exercem essa função autor no campo psicanalítico. Tá? Então, é interessante pensar, por exemplo, na medicina, né? Certas patologias guardam o nome do médico que descobriu a patologia. Né? Mas isso não, na verdade, esse nome, né, ele não mantém nenhuma atualidade a partir daquele momento. É apenas um nome, é uma homenagem, né, àquele cientista que descobriu uma certa patologia, ou uma certa vacina, né, ou uma certa terapêutica. Há nomes, mas não há função autor. Né? Não há necessidade de retornar a este autor para fazer avançar a ciência. Inclusive, hoje, né, quem trabalha na academia sabe disso, inclusive é uma questão para o nosso campo, para o campo psicanalítico, isso, né? A maioria dos trabalhos, das pesquisas, né, elas não têm mais uma assinatura, elas têm N assinaturas, são os laboratórios. Né? Então, é muito raro nas ciências duras, e mesmo nas ciências inspiradas, né, por esse modelo de cientificidade, você encontrar um artigo assinado por um autor. Né? Em geral, vem uma série, e o último é o sênior, né? Isso pode ter 2, 3, 5, 8, né, infinitos autores. Tá? O que mostra bastante bem como a questão da autoria aí
não tem a mesma função que tem no campo da psicanálise. Passar para o segundo tópico, então, que seria a genealogia da formação psicanalítica, ainda tentando entender, essa é a pergunta que eu queria que acompanhasse, né? O meu argumento, o que vai se colocar no campo psicanalítico como obstáculo, não só para a produção de saber psicanalítica, mas também para a possibilidade da interlocução da psicanálise com aquilo que se impõe a ela como diferença. Então, o primeiro movimento de retorno a Freud, no campo psicanalítico, né, é feito pelo próprio Freud, num texto conhecido de 1914, né, chamado História do Movimento Psicanalítico. Eu vou ser literal. Primeiro parágrafo. Freud escreve exatamente o seguinte: a psicanálise é criação minha. Embora há muito tempo eu tenha deixado de ser o único psicanalista existente, acho justo continuar afirmando que, ainda hoje, ninguém pode saber melhor do que eu o que é a psicanálise, o que deve ser precisamente denominado de psicanálise e o que seria melhor chamar de outro nome qualquer. Então, há uma espécie de retomada, né, de uma certa posição de criador desta disciplina, né, e uma retomada de posição de aquele que sabe o que é e o que não é a psicanálise, né. Esse texto, né, e esse movimento de retorno a Freud, promovido pelo Freud, ele vem em contraposição com um determinado movimento que diz respeito a essa interface com o campo das ciências, que foi a tentativa de fazer de Jung o herdeiro, né, e o presidente da Associação Psicanalítica Internacional e aquele que daria sequência, então, à descoberta freudiana. E a importância do Jung para Freud seria no sentido de resolver 3 problemas, né, para Freud. O primeiro problema, a personalização da psicanálise com o seu próprio nome, Freud com Viena, que era uma capital secundária na Europa, Jung vivia em Zurique, né? Viena estaria muito às margens, né, do que era chamado Ocidente na época. Segundo problema, né, restrição da psicanálise ao meio judaico. Então, Freud temia muito que a psicanálise encontrasse mais resistências pelo fato de Freud, né, ter uma ascendência judia e alguns dos seus discípulos também. E, por último, o seu afastamento de Freud da psiquiatria, né? O Jung manteve-se um psiquiatra ativo. Então, Freud achava que o Jung seria um bom representante para que a psicanálise ganhasse status, né, dentro da comunidade científica, coisa que Freud acreditava que não ganharia se ficasse muito associada ao seu próprio nome. Em 1912, acontece um fenômeno que é exatamente essa cisão, né? 2 cisões muito importantes no campo psicanalítico. Uma, o próprio Jung, que é a mais traumática, sem sombra de dúvida, e Adler, né? Ambas as cisões o Freud discute nesse texto de 14, onde ele reivindica, né, a psicanálise e a criação minha. E essas cisões, elas eram interpretadas, né, pelo signo da resistência à psicanálise e da transferência negativa voltada para o próprio Freud. Então, por exemplo, Jung, que vinha de uma formação cristã, o Jung teria, então, uma tentativa de transformar, né, a psicanálise numa Weltanschauung religiosa, né, numa visão de mundo religiosa. Adler teria problemas em relação ao pai, então, a ideia de rivalidade e princípio de masculinidade iria contra a figura de Freud. As cisões eram interpretadas não pelo ponto de vista de uma discussão efetivamente científica, mas pelo ponto de vista daquilo que foi caracterizado como resistências à psicanálise, né? Freud dizia, bom, é muito difícil numa discussão científica, né, sair do clima da paixão, do passional.
Na psicanálise, isso é mais difícil ainda, pelo próprio objeto da psicanálise, né? E o grupo em torno de Freud começa a pensar dispositivos para preservar o que seria próprio da psicanálise freudiana, né? E, dentre esses dispositivos, aparece, primeiro, a criação, né, de um comitê secreto. Esse comitê secreto, no mesmo ano do rompimento de Jung, em 1912, né, um grupo de homens de confiança de Freud, que seriam aqueles que zelariam, né, pela pureza da psicanálise, e neste grupo emerge uma ideia, né, e essa ideia é atribuída a Sandor Ferenczi, né, que passou a ser, então, o principal interlocutor de Freud, a partir do rompimento com Jung, a ideia de que cada um desses membros do comitê secreto, desses homens, deveria fazer análise com o próprio Freud. Aquele primeiro grupo de analistas, né, tinha muito pouco acesso à psicanálise, eles próprios, né, eram pessoas não analisadas, né, cada um vivia numa capital diferente, e era difícil, né, não haviam psicanalistas, eles estavam constituindo o campo psicanalítico. Então, o Ferenczi tem essa ideia, que cada um desses homens fizesse análise com o próprio Freud para, e aí eu vou ser literal, preservar a teoria pura, não adulterada por complexos pessoais, né? Com isso, se origina uma ideia que acabou inspirando o que caracterizou, né, no primeiro momento da história da discursividade psicanalítica, o que se nomeou análise didática. Quer dizer, a análise didática, que foi o modus operandi da formação psicanalítica instituída a partir de 1926 pela Associação Psicanalítica Internacional, ela tem exatamente essa inspiração, né? Esses homens teriam feito análise com Freud, eles aí analisariam os novos analistas, cada um na sua cidade, e aí, por uma espécie de transmissão quase que familiar, né, cada um seria herdeiro direto, né, de alguém que foi analisado com Freud. Quer dizer, havia essa ideia de uma pureza, né, da transmissão da psicanálise a partir, né, dessa ideia de uma análise primordial de cada um dos analistas com o próprio Freud. O que isso denuncia, né? Denuncia exatamente essa ideia de que, bom, há uma especificidade do saber psicanalítico. Se os rompimentos eram interpretados pelos signos ou da resistência, né, do recalcamento e da resistência à psicanálise, ou da transferência negativa com o fundador, logo, né, o avanço da disciplina implicaria um certo manejo da transferência, né? E, nisso, a análise com o Freud. Vou dar um exemplo, né, quando isso se institui. A supervisão, né? A supervisão, nesse primeiro modelo, a formação psicanalítica ela tem um tripé, né? Análise pessoal, supervisão clínica e estudo teórico. Isso é importante, porque, quando eu for falar da universidade, isso vai voltar rapidamente, né? Há discussões sobre supervisão no momento de constituição da padronização da formação psicanalítica, e eu no seguinte sentido: pode-se fazer supervisão com o próprio analista ou não? A escola de Berlim decide, não, a supervisão tem que ser com outro analista. A escola de Budapeste diz sim, a primeira supervisão deveria ser feita com o próprio analista, porque isso ajudaria a analisar a contratransferência. Ganhou a versão de Berlim. Num primeiro momento, poderia-se entender, ganhou porque isso traria para a formação psicanalítica uma pluralidade maior de experiências. Quer dizer, o sujeito faria análise com alguém, supervisão com outro, e, com isso, ele teria uma formação mais ampla, né? Mas a versão que Balint nos traz não é essa. A versão a supervisão, ela acabou funcionando como instrumento de doutrinação. Se fosse com o próprio analista, essa supervisão teria que obedecer
as regras de uma análise. Então, ela é menos doutrinadora, porque, numa análise, você não precisa responder diretamente ao seu analista, você pode mudar de assunto, você pode ficar quieto, né? Você usa a associação livre como defesa às interpretações. Numa supervisão, não, é uma relação tete-a-tete, é uma relação quase que pedagógica, então isso ajudaria a doutrinação. E, por último, nesse modelo inicial de formação, o analista de data, que era o analista, né, responsável pelas análises dos candidatos à formação psicanalítica, detinha um poder, ao final da análise, de dizer se o sujeito estaria apto ou não a se tornar psicanalista, né? Bem, isso traz e trouxe, né, a partir de discussões que nós encontramos na literatura psicanalítica, sobretudo do pós-guerra, né? Mas isso trouxe como efeito algo muito curioso, que é, bom, estas análises, né, além de elas estarem submetidas a todo o manejo da transferência, que toda análise está submetida, o fato do analista deter um poder real sobre o futuro do seu candidato implicava uma certa produção, né, do que alguns começaram a perceber que era uma produção de obediência. Por quê? Porque uma análise na qual você depende do julgamento e do aval do seu analista para dizer se você pode ou não se tornar analista, nesta análise há um comprometimento, sobretudo disso que nós chamamos de transferência negativa, né? Então, havia uma tendência, isso produzia uma tendência a que os candidatos se mostrassem, né, mais dóceis do que são propriamente. Só para dar um exemplo para vocês, um trabalho que nós fizemos recentemente, é uma pesquisa, né, sobre o que nós chamamos a regra não escrita, que é a proscrição dos candidatos homossexuais, masculinos, à formação psicanalítica ao longo da história da psicanálise, né? Isso até os anos 70, mais ou menos. O que acontecia? As pessoas iam para a análise e ocultavam ou mentiam efetivamente, intencionalmente, sobre as suas inclinações homossexuais, porque isso seria um índice de reprovação depois para o ingresso na carreira. E, sobretudo, nos anos 50, quando a psicanálise estava muito popularizada, para os psiquiatras ter um diploma de psicanalista, nos Estados Unidos, na Europa, era muito importante, né? Então, as pessoas faziam uma análise fake, né? Uma análise, como nós dizemos aqui, para inglês ver, né? Literalmente. Quer dizer, uma análise onde a dimensão da transferência e da transferência negativa, sobretudo, está comprometida. E aí, curiosamente, né, nos anos 50, sobretudo, começa-se a tematizar a emergência de um certo tipo de candidato a psicanalista, que a literatura inglesa nomeou de normal candidate, ou candidato normal, né? Então, para surpresa dos analistas veteranos, a geração que procurava psicanálise nos anos 50, nos anos 60, né, era uma geração muito adaptada ao way of life, muito adaptada à cultura na qual viviam e que praticamente não tinham demanda de análise, faziam análise para se tornar psicanalistas, né? Dentre as leituras, Anna Freud, por exemplo, a filha de Freud, né, ela tem um texto fantástico dos anos 60, uma conferência pronunciada na França, né, e ela diz assim, puxa, a geração dos analistas que eu conheci, que procuraram meu pai, né, sei lá, Ferenczi, Rank, Eitingon, Abraham, né, Jones, ela dizia, essa geração era de pessoas super neuróticas, né, porém inquietas, autodidatas, né, que vinham buscar psicanálise para se curar, mas também que acrescentaram muito para o campo psicanalítico, né. Hoje, dizia Anna Freud, né, os jovens que vêm procurar psicanálise não têm questão, não trazem questionamento ao campo, né. Esse era o retrato do normal candidate, né, o candidato normal. E havia, inclusive, uma discussão entre os veteranos se esses candidatos eram ou não aptos a serem
psicanalistas tão normais se apresentavam, né? E aí havia duas tentativas de leitura desse fenômeno. Uma era, a partir do que vem se discutindo desde então, a emergência de uma cultura narcísica, né? Então, os analistas diziam, bom, esses candidatos são fruto de uma cultura narcísica, eles chegam, né, com esse perfil. Uma outra leitura um pouco mais sofisticada, me parece, né, aí leitura da qual Ferenczi, Balint e Lacan são os maiores representantes, dizia assim, não é exatamente isso que acontece. O que acontece é que, bom, primeiro o candidato tem que passar por um crivo, né? Ele tem que passar por uma seleção. Essa seleção já exclui os muito excêntricos, né? Por exemplo, os homossexuais, né, declarados. Os que passam têm que fazer uma análise didática na qual o analista vai julgá-los. Então, aqueles que não eram, né, os normalpatas vão se transformar em normalpatas. Por quê? Porque essas análises produzem, né, obediência, por uma espécie de incorporação de um supereu, né, do qual depois Lacan, então, quando faz sua crítica à psicologia do ego, a psicologia norte-americana, né, da época, dizia, bom, né, as análises que teorizam o final de análise como identificação ao analista são responsáveis pela criação dos candidatos normais, né, da mediocrização do campo psicanalítico. Então, o Lacan dos anos 50, né, que é um Lacan leitor de Balint, é um Lacan leitor de Ferenczi, é um Lacan, é o primeiro movimento de rompimento, né, na psicanálise francesa e mundial, né, é um Lacan exatamente que pensa a formação psicanalítica e, sobretudo, os destinos da transferência no final da análise, né? Há um texto, então, chamado Proposição, de 9 de outubro de 1967, 3 anos depois do Lacan criar a sua escola, né, escola francesa de psicanálise, escola freudiana de Paris, depois, né? Nesse texto, o Lacan, então, propõe uma jogada, né, que seria uma passagem lógica entre o trabalho de transferência necessário a toda análise e a transferência de trabalho, que seria aquilo que faria o vínculo e o laço de trabalho entre os analistas na escola, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque é importante que a gente, resgatando a diferenciação proposta por Foucault entre cientificidade e discursividade, e entendendo minimamente a genealogia da formação psicanalítica, que nós percebamos como que a transferência se coloca aqui como um conceito-chave para se entender a relação dos analistas com as suas teorias, né? Dos analistas com os seus saberes. E aí, quando eu proponho os paradoxos da transferência, porque isso é para o bem e para o mal. Se, de um lado, né, é fato, né, que uma formação psicanalítica, e isso é praticamente consensual entre as várias tendências da psicanálise, ela se sustenta no tripé, análise pessoal, supervisão clínica e teoria, né? E a análise pessoal é atravessada pela experiência da transferência. Outra coisa é pensar a experiência da transferência num contexto coletivo, né? No contexto dos vínculos de uma comunidade de saber. Então, o Lacan tenta, de alguma maneira, entender o que se passa na formação dos analistas, propondo, então, que uma coisa é o trabalho da transferência em toda a análise, né? Outra coisa é o que se passa no momento em que alguém, né, torna-se analista e sai da posição, então, de analisando, de paciente, né, de sofrente, torna-se analista, e aí essa ideia de uma transferência de trabalho, né? A ideia, muito rapidamente, depois do debate, se vocês quiserem, a gente tenta aprofundar, é que nessa passagem de analisando o analista, ocorreria a emergência de um desejo, o desejo do analista, né, e que
a história da psicanálise até os anos 60 nunca tinha respondido como é que alguém se tornava analista. Quer dizer, as pessoas se tornavam analistas na IPA, na história da Associação Psicanalítica Internacional, pelo cumprimento de certas regras burocráticas, né, e pelo aval, não muito claro, dos seus próprios analistas ou supervisores, à moda de uma organização como outra qualquer, né. A tentativa do Lacan foi a de teorizar o que acontece nesta passagem, né, e a formulação lógica de um desejo específico, o desejo do analista, e a criação de um dispositivo institucional, chamado dispositivo do passe, na qual os analistas, então, eram convocados a testemunhar sobre a sua experiência de análise, o que fez com que eles passassem, né, de analisandos a analistas. Eu não vou me estender sobre isso. O que eu quero marcar são duas coisas aqui, para terminar esse tópico, né? A primeira é que havia nesse dispositivo um júri de aprovação que escutava os testemunhos e decidia se ali houve ou não efetivamente a emergência de um analista, né? E os depoimentos dos membros do júri eram no sentido de que a pessoa de Lacan, de alguma maneira, né, inibia aquilo que era esperado como teorização, e Lacan acabava decidindo pelo júri o que era uma análise reconhecida ou não, né? E o segundo movimento, que me interessa apontar aqui, é que, se nós lembrarmos, então, a teoria de Foucault, né, da função autor, se não houve na história da psicanálise, com a emergência de Lacan, o que nós poderíamos chamar de um corte transferencial, onde, então, Lacan, nomeando-se, né, leitor de Freud, se oferece como novo autor, né, e as transferências do campo psicanalítico, ao menos do campo lacaniano, se deslocam, né, da figura de Freud para a figura de Lacan, né? Acho que Maurício, quando fez a sua intervenção, falou sobre Magister Dixit, né? Nas discussões sobre os psicanalistas, essa presença do Freud explica, ou Freud disse, Lacan disse, Bion disse, Winnicott disse, né? O peso que isso tem no campo, né? Mas vejam, com isso, eu não estou de modo algum querendo dizer ou afirmar, como eu disse no início, a cientificidade da psicanálise como algo da ordem de uma falta, né? Mas sim as duas perguntas iniciais, né? O que a psicanálise teria, né, de científico, que ela teria de não científico, que caracterizaria a sua modalidade de funcionamento, né? Então, vejam, né, algumas operações produzidas por Lacan, quando funda a sua escola, então, solidão mítica do fundador, fundo tão sozinho como sempre estive em relação à causa, isso remete à história mítica de Freud com, né, Splendid Isolation, né, vocês lembram? Isolamento esplêndido, né, ninguém quis saber de mim. Freud, no século XIX, né, Lacan, nos anos 60, parecem que, de alguma maneira, criam e constituem, né, posições às quais as transferências do campo psicanalítico vão se dirigir. Último tópico, que seria o papel da universidade nessa discussão, né? Me parece, então, que na interlocução da psicanálise com as ciências, né, neurociência e psicanálise, é inevitável que a universidade tenha um papel de relevância aí, né? Agora, há uma história da psicanálise com a universidade que é uma história curiosa, né? A primeira cátedra foi constituída em 1918, em Budapeste, foi assumida pelo Sándor Ferenczi, e durou pouco mais de 6 meses. Depois, o governo socialista que criou a cátedra foi deposto e acabou-se a psicanálise na Universidade húngara. Então, Freud, nessa época, escreve um texto, né, sobre o ensino da psicanálise nas universidades, que vocês devem conhecer, né? E é muito curioso, porque o Freud diz assim,
é um texto de 1918, né? Ele diz como seria interessante para a universidade a presença da psicanálise, mas não o contrário, né? Por quê? Porque havia um ressentimento, efetivamente, pelo fato da psicanálise ter nascido e se constituído fora da academia, né? Então, Freud fala, os analistas podem se formar nas sociedades psicanalíticas, fazer suas análises, estudar, né, fazer suas supervisões. A universidade, sim, tem muito a se enriquecer com a presença da psicanálise. Vejam, né, de fato, há uma expressão de Althusser, né, que psicanálise é uma ciência bastarda, nesse sentido, que ela nasce com filiações não muito claras na sua referência à medicina, né? Freud era médico, a neurologia, a própria psicologia, quer dizer, haveria uma bastardia, né, da psicanálise. O problema é que o tom ressentido, né, que aparece nesse texto, ele ainda é encontrado hoje em alguns redutos da psicanálise. Quer dizer, é possível se escutar de psicanalistas que a psicanálise não tem nada a se enriquecer com a sua entrada nas universidades, né? Então, me parece, né, que isso é fruto de um isolamento reativo, que tem a ver com uma história, sem sombra de dúvida, né, mas que isso dá origem a uma certa tonalidade paranoica na relação da psicanálise com a universidade. A questão da paranoia apareceu muito, né? O Duval falou muito sobre isso. No entanto, e aí, para concluir, né, eu perguntaria, o que a psicanálise, então, né, tem a ganhar entrando nos debates, né, universitários ou fazendo parte dos debates universitários? E aí, me parece que, né, desde os anos 70, há começa-se a surgir, no campo psicanalítico, uma certa tendência, ela não é hegemônica, mas é uma tendência ao que eu vou chamar aqui de pluralismo teórico-clínico, né? Onde, e para a qual a universidade tem um papel importantíssimo. Em que sentido? Dentro das sociedades psicanalíticas ou das escolas, né, em função dessa genealogia que eu tentei trazer para vocês, há uma tendência a um pensamento hegemônico, né? Então, escolas lacanianas tendem a ler Lacan, né, algum Freud. Escolas winnicottianas, que é uma moda nova aqui em São Paulo, né, tendem a ler Winnicott, menos Freud ainda, né? Escolas bio que têm uma inflexão bioniana tendem a ler Bion, etc., né? A questão é que, a partir dos anos 70, esse movimento começa na França, porque ele tem a ver com uma certa inauguração, né, de uma cisão promovida pelo próprio Lacan, né, mas que repercutiu fora do lacanismo. Há uma tendência a um pluralismo teórico-clínico. O Freud tinha uma distinção, ele gostava de fazer uma distinção entre pluralismo e ecletismo, né? Ele dizia assim, os ecléticos são aqueles que fazem concessões que nós não podemos fazer em nome de uma popularização da psicanálise. Isso não o interessava, né? O pluralismo, em contrapartida, ele dizia, pluralismo é outra coisa, né? Pluralismo é você chegar a resultados diferentes, né, a partir da manutenção ou do segmento de alguns princípios. Por exemplo, da clínica freudiana, ele diz resistência e transferência. Então, todo aquele que trabalha, né, que faz psicoterapia, faz um tipo de terapia, trabalhando com transferência e resistência, faz psicanálise, mesmo que chegue a resultados diferentes dos meus, né? Então, o pluralismo não é o ecletismo, né? E essa tendência ao pluralismo, que começa a emergir na França, e no Brasil ela é bastante evidente, né, e em outros países do mundo também, para a qual me parece que a universidade tem um lugar de importância, né, de destaque, é a possibilidade de você entrar em contato, né,
com filiações teórico-clínicas distintas, né, para enriquecer a tua leitura de determinados fenômenos ou de determinados desafios clínicos, por exemplo, né? Eu falei, não é hegemônico, mas é visível esse movimento, né? Então, como o Luiz falou, né, em algum momento eu formulei essa hipótese da transferência nômade, né, que ela é algo, a transferência nômade, na transmissão da psicanálise, quer dizer, isso não diz respeito a uma análise, né, de um sujeito, isso diz respeito à constituição de um campo, mas essa possibilidade que hoje é muito evidente das pessoas fazerem, inclusive, a sua formação psicanalítica até sem pertencer a um único grupo ou a uma única instituição. Então, hoje há essa possibilidade de alguém, por exemplo, escolher um analista, né, e escolher um supervisor, estudar a psicanálise em vários lugares nos quais a psicanálise se apresenta, inclusive, né, na universidade, desenvolvendo pesquisas, né, mestrados e doutorados, sem necessariamente ter que reproduzir uma adesão a priori incondicional a um sistema, né, a um único sistema teórico-clínico, como até pouco tempo atrás isso acontecia. Quer dizer, isso é um fenômeno visível no Brasil, mais ou menos, eu dataria anos 90. Né? Nos anos 90, isso começa a ser visível. Então, você tem instituições, né, algumas filiadas à Associação Psicanalítica Internacional, algumas escolas lacanianas e instituições que não são, né, não têm nenhuma filiação nem outra, e que têm uma oferta, né, de pensamento psicanalítico bastante heterogênea. Né? Então, o que me parece, e o que eu queria trazer para vocês para a discussão, né, era quais são os obstáculos, né, que os psicanalistas encontram na interface com outros saberes, né? E aí a gente vê, às vezes, até com os próprios saberes do campo psicanalítico, diferentes, né, daquele que se adotou, o que pensar, então, de outros saberes oriundos das cientificidades, por exemplo. Né? Quais são esses obstáculos? Me parece que um desses obstáculos, principal, talvez, né, é, efetivamente, esse deslizar subreptício da transferência para fora do divã, né, e para a constituição dos coletivos psicanalíticos. E eu queria pensar, então, com vocês, o papel de resistência que a universidade deveria fazer, né, para, de alguma maneira, que a psicanálise da universidade não reproduza, né, esse tipo de fenômeno, esse tipo de sintoma, esse tipo de dispositivo que nós encontramos em algumas instituições ou escolas psicanalíticas. Né? Então, é claro que a universidade tem uma limitação no sentido da produção e transmissão do saber na psicanálise, que é essa ideia de que o saber psicanalítico é um saber encarnado por uma experiência de análise. A universidade não tem isso, né? Mas isso também pode se fazer autonomamente. Né? Por outro lado, seria muito nocivo para a universidade e para a psicanálise se a universidade fosse colonizada, por exemplo, por departamentos ou programas de pós-graduação, por um pensamento único que acredita representar a única e a verdadeira psicanálise. Então, era isso que eu queria trazer e espero contribuir, né, de alguma maneira, para essa discussão. Tá? Obrigado. Achei muito interessantes as reflexões que tu trouxeste e, especialmente sobre esse possível papel da universidade, eu lembrei de um prefácio do Heitor Perdigão ao livro de uma analista espanhola, a Manuela Robles, Fanatismo na Psicanálise, provavelmente tu conhece, e ele salienta ali no prefácio
que toda essa característica que tu descreveste tão bem, assim, das instituições psicanalíticas, ela é profundamente endogâmica, né? E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, que papel a universidade pode ter, né, numa certa saída desse funcionamento endogâmico, né, na formação. Então, Maurício, eu vou falar da minha experiência, né, que eu comecei falando isso. Quer dizer, em algum momento, né, algumas décadas atrás, quando eu pensei, bom, e agora, né? Como é que eu vou fazer minha formação psicanalítica? E eu percebi que essa escolha implicaria, né, uma decisão a priori que eu não tinha condição de fazer e que poderia marcar, né, toda a minha carreira. Isso num contexto, num cenário do Rio de Janeiro, né, dos anos 80, né, meados dos anos 80. E aí, para onde eu fui? Né? Eu fui para a universidade. Então, claro, eu fazia uma análise, né? Eu estudava psicanálise, e frente a um certo impasse, né? Talvez meio obsessivo, mas de tomada de decisão, eu falei, bom, eu preciso estudar o que é isso. Eu preciso estudar o que é formação psicanalítica para poder fazer uma escolha. Porque eu percebia, né, muito facilmente, isso já fazia estágio em clínicas com autistas e psicóticos, né, um trabalho bastante inaugural, mas ligado a uma determinada escola, né, de psicanálise, e eu percebia as tendências de captura que os ambientes psicanalíticos exerciam, né? Então, frente a esse impasse, eu pessoalmente, quer dizer, a experiência pessoal, encontrei na universidade um lugar onde eu pude pesquisar um tipo de objeto, né, que ninguém pesquisava no Brasil, né, que tem a ver com a história do movimento psicanalítico, por exemplo. Né, porque dentro de uma instituição psicanalítica não poderia fazer esse tipo de pesquisa, porque ia ser super mal vista, né? Como, aliás, num certo sentido, houve uma resistência, né? Por exemplo, a ideia de transferência nômade, de você poder escolher um analista, um supervisor, estudar em lugares diferentes, né? Algumas pessoas diziam, isso é teu sintoma, né? Isso é teu sintoma, é o problema teu, é a tua neurose individual, né? Sem perceber que isso era um fenômeno de campo, né, que hoje, na universidade, eu percebo muito claramente. Os alunos, por exemplo, de psicologia, né, da USP, claro, alguns saem da universidade e vão para alguns lugares que existem, né, institucionalizados, para fazer sua formação, mas muitos vão constituindo redes novas, né, sem essa institucionalização e sem sentir a necessidade disso, que é mais curioso. Eu acho que é um fenômeno bastante contemporâneo, né, no Brasil, sobretudo, pelo papel que a universidade tem, né? Então, o que se vê em São Paulo, por exemplo, né, não sei se no Rio também, ou em Porto Alegre, né, é que analistas, fora os jovens que vão fazer mestrados e doutorados e se aproximam da psicanálise pela via da academia, sem deixar de fazer suas análises, né, e suas supervisões, mas vão estudar na academia, isso marca o percurso deles, diferentemente da geração de 20, 30 anos atrás, é que analistas veteranos começam a ir também para a universidade. E isso é muito curioso, né? A pergunta é essa, o que analistas veteranos vão fazer na universidade, um mestrado, um doutorado? Veteranos que eu digo são pessoas de 40, 50 anos, né, que já têm suas clínicas e que já terminaram uma formação. Então, eu acho, né, que no Brasil, e eu falo do Brasil porque eu não sei, talvez na França alguma coisa dessa ordem se passe, mas eu sei que na Europa a psicanálise na universidade está muito esvaziada, né, fora a França, né? Então, o que se vê no Brasil é que há hoje, né, um entrelaçamento, né, entre instituições psicanalíticas e universidade. Agora, também me parece muito evidente
que a maior parte dos trabalhos relevantes, né, e aí a maior parte, eu digo a maior parte absoluta, 99,9%, né, do que se lê de importante na psicanálise brasileira vem da universidade. São raros os textos, as publicações, os livros produzidos na psicanálise por autores que não passaram por uma formação acadêmica mais aprofundada. Não digo, claro, médicos ou psicólogos, não estou falando a graduação, né? Estou dizendo a pesquisa psicanalítica na universidade. Então, e certamente, eu não sei qual é a tua experiência, mas esse diálogo, por exemplo, neurociência e psicanálise, muito provavelmente ele encontra na universidade um lugar privilegiado para se fazer, né? Mas eu queria pensar que a própria psicanálise e o futuro da psicanálise brasileira será marcado pela presença da universidade na formação dos analistas. Isso eu não tenho muita dúvida, né? Até o momento em que, sei lá, o CNPq ou a CAPES resolvam que acabou, né? Mas isso não está tão perto de acontecer, me parece, né? Olá, boa tarde. Meu nome é Denise. Eu tenho muitas perguntas, claramente te colocando no lugar do mestre. Primeiro, eu tenho uma questão. Você começou a sua fala falando do autor, e você depois fala do retorno a Freud, colocando aí Freud como autor. E esse retorno, pelo que eu escuto, não é qualquer retorno, não é simplesmente uma releitura. É um outro retorno, e eu queria saber, ouvir de você um pouco, como que você escuta e como que você lê esse retorno. A outra questão, eu sou formada há não muito tempo, há alguns anos, e tive contato com a psicanálise pela faculdade, né? Especialmente com a psicanálise lacaniana, depois de um tempo, porque Freud a gente tem desde o começo, mas depois vão se desdobrando. E isso me fez também ficar perdida quando eu saí da faculdade, para o que eu faço para estudar isso, porque um monte de caminho e todos e nenhum, né? E hoje eu sou membro de um espaço aqui em Ribeirão que se chama La Língua, é um espaço de interlocução em psicanálise, e a gente está sempre às voltas lá com a questão da instituição. Não deixar a peteca cair na mão da institucionalização. Isso me faz pensar também na universidade como uma instituição onde tem uma referência a mestres, aos discursos de uma maneira mais bem dividida. Mas a minha questão é, qual que é o corte que você vê que pode ser feito numa escola, num espaço de estudo, de formação de psicanálise, de maneira que a gente não caia na institucionalização da psicanálise. É isso. Vou tentar ser breve, né? Eu acho que a questão do retorno, me parece que é uma questão bastante complexa, né? Muito difícil de definir, né? E o próprio Foucault não é tão bem sucedido assim nesse texto especificamente, né? O que me parece mais que ele faz é cartografar um certo tipo de operação característico do que se chama discursividade, né? Mas o que é o retorno, né? Então, eu diria para você assim, primeiro, né? No meu caso, por exemplo, eu estou sendo bastante autoral, espero que não narcísico, né? A questão da elaboração, né? Por exemplo, que é o meu tema de pesquisa atual. Quer dizer, a ideia seria, né? Bom, os impasses da clínica contemporânea,
eles comparecem na obra de Freud em algum momento, e isso é ou não privilegiado por vários autores, né? E eu estou circunscrevendo 1914, né? Uma contradição entre o que aparece como o primeiro borderline da psicanálise, o Homem dos Lobos, né? Todo o dispositivo criado pelo Freud para tratar o Homem dos Lobos, né? A estipulação de um prazo para o término do tratamento, e tudo o que acontece a partir daí, e recordar, repetir, elaborar, onde aparece um conceito que tem uma dimensão estética, né? Que é o Durcharbeitung, quer dizer, trabalho através das resistências, onde Freud fala do tempo, da paciência, né? E dos afetos em análise, de como isso poderia, seria crucial para a experiência da clínica psicanalítica, né? Então, isso é o que faz com que alguém tome, né, algo da obra de um autor, né, do instaurador de uma discursividade. Me parece que 3 coisas, eu diria assim, né? Estou lembrando aqui de uma formulação que, se eu não me engano, é de Renato Mezan, né? Primeiro, a matriz clínica com a qual você trabalha, o que o campo psicanalítico discute como clínica, né? Segundo, é uma espécie de, né, o Zeitgeist, né, o espírito de um tempo, questões que se impõem a todos, né? Então, a questão do autismo, por exemplo, que Benilton trouxe, né, uma questão muito discutida no campo psicanalítico hoje, quer dizer, uma questão crucial para a psicanálise, né, e para as políticas de saúde pública no Brasil, né? E, por último, uma experiência de análise, quer dizer, leitura de Freud marcada pela sua própria travessia de análise, né? Então, eu acho que retorno tem a ver com isso. No momento em que a psicanálise brasileira, né, ela sai, ela não é mais uma psicanálise de divã, né? Então, hoje você tem psicanálise nas escolas, né, nas faculdades de pedagogia, você tem psicanálise na saúde pública, né, você tem psicanálise na justiça. Então, você tem a psicanálise, né, em interlocução com outros saberes, na prática cotidiana dos jovens analistas ou dos jovens psicólogos, né? Me parece, então, que algumas questões vão emergir, obrigando certos movimentos de retorno, né? Então, não diria que assim, há o retorno verdadeiro, né? Há retornos, e esses retornos são marcados por isso, matrizes clínicas, leituras, né, de Freud, com a análise do próprio autor, espírito do tempo, etc., né? A outra pergunta que você faz é sobre a institucionalização, né? Não sei responder. Quer dizer, eu lembro o Hélio Pellegrino gostava de uma expressão que era assim, o mínimo institucional, né? Eu acho que a gente tem que zelar pelo mínimo institucional. Não há dúvida para mim, por exemplo, que a máquina burocrática, né, que a IPA criou, né, ao longo da sua história, foi muito além do mínimo institucional. Então, você pegar uma análise, submeter uma análise a critérios extemporâneos a ela, né, e você dizer, não, uma análise só é válida se for 5 anos, 4 vezes semana, com analista de data, isso produz certo tipo de efeito, né, que vai muito além do que a gente nomearia como mínimo institucional, mas eu não sei o que é o mínimo, né? Mas eu acho que a gente deveria perseguir o mínimo institucional. Então, assim, não saberia ir muito além, né? Porque instituir, etimologicamente, é o quê? É manter de pé, né? Então, é preciso que haja um mínimo institucional, senão as pessoas não aguentam de angústia, a verdade é essa, né? Por outro lado, eu acho que também, né, nós tendemos a nos angustiar demais quando não há mestre, né? Um mestre que diga, tem que fazer isso, isso, isso e isso. Então, eu ficaria assim, com essa inspiração, né, do Hélio Pellegrino, né? Vamos perseguir o mínimo institucional. O que é efetivamente isso? É preciso regular as análises, né? Mas que possam ser feitos, operar o discurso da psicanálise
É isso, né, que eu estou entendendo. O institucional funcionaria para manter a coisa estruturada, até porque você precisa disso, você precisa de um tesoureiro, de um diretor. Por exemplo, né? Agora, quando você diz assim, você não pode ler aquele autor, porque aquele autor é da outra escola e eu não entro naquela sinagoga, aí complica. Aí então você está indo igreja. além do mínimo. Ou igreja, porque aí... Bem, pessoal, então nós encerramos aqui a participação do Dr. Daniel Kuppmann. Gostaria de agradecer a sua presença e sua palestra e a atenção de todos até o momento.